eu sou Leandro Matsumoto e vamos falar um pouquinho mais sobre contratos administrativos, né? Um ponto importantíssimo aqui dentro do ramo do direito administrativo e que traz aqui algumas peculiaridades. Na verdade, algumas alterações importantíssimas introduzidas pela Lei 14.133 que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa videoaula de hoje. Portanto, não saia daí. Mas antes de começar a aula, eu gostaria que você curtisse aqui a nossa página, curtisse o nosso vídeo, né, para que a gente pudesse ainda produzir novos vídeos para vocês, com muito conteúdo, com muita matéria nova e principalmente muita novidade relacionada à área do direito administrativo. Ao mesmo tempo, também gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal aqui no YouTube, né, se inscreva no canal, ajude a gente aqui também a propagar mais, para que o YouTube possa saber que você está gostando aqui dos nossos vídeos, que você está gostando da nossa matéria. E isso vai fazer com que a gente possa ainda caprichar ainda mais dentro dos conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Bom, hoje o tema escolhido, na verdade, foi depois de algumas perguntas, alguns questionamentos que me foram passados aí nos últimos dias, diz respeito à teoria geral dos contratos. Como é que funciona aqui para o direito administrativo, em especial aos contratos administrativos, né? Só para poder recapitular um pouquinho mais, nós sabemos que os contratos administrativos são aqueles que são praticados e exercidos pelas regras do direito público. Trata-se então de contratos regidos pelas regras do direito público, né? São contratos diferenciados, diferente daquele que você está acostumado a ver lá no contrato do direito civil, onde a parte tem igualdade entre elas, as partes, né? Tem igualdade entre elas. Aqui na nossa situação, nos contratos de direito público, nós estamos falando de situação diversa. Nos contratos de direito público, nós estamos falando onde as partes têm desigualdade contratual. A parte tem desigualdade, onde a administração pública sempre vai se sobrepor ao poder privado, à iniciativa privada, justamente por conta aí dessas prerrogativas que a lei conferiu ao poder público. Essa desigualdade é importante para que possa manter o equilíbrio do contrato, para que possa justamente poder manter a continuidade do serviço público, que é indispensável para a vida, o dia a dia e a vida da população como um todo. Portanto, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre aqui os elementos gerais, a teoria geral do contrato, no que tange a esta figura importantíssima dos contratos de direito público. Primeiro ponto, então, a primeira de todas elas, talvez a mais conhecida, chamada Lex Interpartes. Lex Interpartes, né? O que é a Lex Interpartes? Lex Interpartes é aquela que significa que o contrato faz lei entre as partes. Tudo aquilo que foi estabelecido contratualmente, tudo aquilo que foi pactuado entre as partes deve ser cumprido. A administração pública, a partir do momento que ela exerce o contrato administrativo e que ela finca um contrato administrativo com uma empresa vencedora de um processo licitatório, aquelas cláusulas, aquelas condições devem ser cumpridas. Ora, então se eu vou estabelecer aqui um contrato com condições, com cláusulas e que tornam difíceis a sua execução, se eu sou o licitante, eu já nem assino o contrato, né? Porque tudo aquilo que estiver previsto, condicionado dentro do contrato, deve ser exigido e cobrado por parte do gestor público, tá certo? Então aqui a Lex Interpartes, a lei entre as partes, é um dispositivo importantíssimo para a gente aqui, um elemento contratual importantíssimo aqui para a gente. Assim como também o segundo elemento do contrato, chamado de Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda. O que é o Pacta Sunt Servanda? Pacta Sunt Servanda significa dizer que aquilo que foi pactuado, aquelas condições pactuadas estabelecidas devem ser mantidas. Aliás, isso até antes das regras contratuais, das regras legislativas contratuais existentes, nós já falávamos no nosso dia a dia, né, que aquilo que foi combinado deve ser acordado, deve ser cumprido. Aquilo que foi acordado, averbado, deve ser cumprido. Pena que depois o homem, enfim, as pessoas acabaram não cumprindo mais com suas palavras e tiveram que colocar isso no papel como regra jurídica, como norma, obrigando aqui a todos nós a termos então pactuações contratuais a serem cumpridas. Então isso é um ponto importante também, chamado Pacta Sunt Servanda, né? Pacta Sunt Servanda também é um elemento do contrato aqui importantíssimo para a gente, para podermos estudar a continuidade dos contratos administrativos. Agora, o terceiro ponto que eu acho que também aqui tem uma relevância muito grande no estudo aqui desses elementos gerais do contrato administrativo, nós falamos Lex Interpartes, falamos do Pacta Sunt Servanda e vamos agora falar aqui do Rebus Sic Stantibus. Rebus Sic Stantibus, né? Por Rebus Sic Stantibus deve ser entendido que os contratos administrativos eles devem manter aquele equilíbrio econômico-financeiro inicialmente previsto.
Ou seja, ele não pode ter as alterações contratuais de tal sorte que possa aqui descarrilhar o contrato administrativo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um empresário, eu firmo um contrato com a administração pública para a locação de um determinado equipamento. Esse meu equipamento ele é movido a óleo diesel. Então eu tenho um equilíbrio, eu tenho uma tabela econômica financeira inicial previamente estabelecida, né? E de repente, este contrato que eu tenho estabelecido com a administração pública, o óleo diesel subiu 40%, como tem subido aí nos últimos meses. O meu impacto econômico dessa subida, dessa escalada do óleo diesel, vai impactar diretamente no contrato a ser estabelecido. O óleo diesel ali que eu estou pagando X e passo a pagar X mais 40% em cima desse X, ele impacta diretamente nas condições estabelecidas dentro do contrato administrativo. Mas isso por quê? Isso justamente porque, com base nessa teoria do rebus sic stantibus, né? Ou seja, também da chamada teoria da imprevisão, os contratos eles devem seguir uma sequência dentro daquilo que foi estabelecido preliminarmente na chamada teoria da imprevisão. Né? Quando se fala que o contrato ele não pode ter nenhuma imprevisão nele prevista. Agora, se no meio do caminho ocorre alguma situação que acaba tornando aquele contrato economicamente inviável, porque ele se desequilibra no meio do caminho, aí sim eu preciso parar, aí eu preciso fazer o quê? Um reequilíbrio econômico-financeiro, que era previsto já lá na Lei 8.666 e agora também previsto na Lei 14.133. O que é esse pedido de reequilíbrio econômico-financeiro? Quando eu falo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, significa dizer que eu quero que volte às condições econômico-financeiras do contrato previamente estabelecido, né, logo lá no começo, em decorrência de alguma alteração posterior que ele veio a acontecer. Lembra do caso do diesel que eu falei para vocês? Vamos supor que eu trabalho com uma margem de lucro de 10% no meu contrato, né? E de repente, com esse aumento do diesel, meu contrato passou a ter uma margem de lucro de 2%. Ora, se 2% para mim não vale a pena. Eu tenho um desgaste, eu tenho um passivo trabalhista que eu posso assumir, eu tenho um passivo de trabalho que, né, enfim, a minha hora de trabalho, e isso talvez não me interesse ficar com 2% de ganho daquele contrato. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu peticiono na administração pública um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, alegando, e aí, evidentemente, contratando um bom advogado para isso, para que você possa demonstrar a característica de que aquele contrato inicialmente estabelecido foi desequilibrado. Aquela condição inicialmente estabelecida no contrato já não é mais a mesma. Horas. Então, se nesse caso a administração pública entender por bem, perceba, não é um direito subjetivo onde você peticiona a administração obrigada a aceitar. A administração vai fazer uma análise, ela vai fazer um estudo. A prefeitura, o governo do estado, a Câmara Municipal que você pediu o reequilíbrio, vai analisar. E se for o caso, veja, eu não estou falando de aditivo contratual, eu não estou falando de aumento do contrato, eu estou falando de reequilibrar aquela equação econômica e financeira que ficou prejudicada. Eu vou te dar um outro exemplo. É a mesma coisa, e eu gosto de falar esse exemplo para quem às vezes nos assiste que não é da área jurídica, que está estudando para concurso, ou então que é um licitante que não é advogado. É a mesma coisa que eu pegar para você R$100 e falar para você, olha, vai lá no mercado com R$100 hoje e compra não sei quantos quilos de carne, compra lá um sorvete, compra isso, dou uma listinha. Ele vai numa semana, consegue comprar. Na segunda semana já aumentou tudo, ele já não consegue comprar mais. Na terceira semana que ele vai, já aumentou mais ainda. Ele não consegue, com os mesmos R$100, comprar aquilo que foi pedido para ele. Ou seja, ele precisa reequilibrar isso. Ao invés de eu mandar para ele R$100, eu vou ter que começar a mandar R$130, R$140, porque é o aumento que o caixa ali do mercado trouxe na compra dele ali sugerida. Aqui é a mesma coisa. Então, o rebus sic stantibus que nós colocamos aqui significa dizer que os contratos têm que manter esse equilíbrio econômico-financeiro, que qualquer alteração nesse equilíbrio econômico-financeiro pré-estabelecido deve ser aqui motivo de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Esse tema é importante, eu acho que cabe até um vídeo só sobre isso para poder passar alguns macetes, algumas dicas com relação a esse pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. E por fim, a última, né, e talvez também não menos importante dessas características gerais, dos elementos gerais dos contratos administrativos, diz respeito aqui à chamada, dentro daquilo que no direito civil se coloca bastante, né, da exceção do contrato não cumprido. A exceção do contrato não cumprido, então, em linhas gerais, como é que ela pode ser tratada e definida? Olha, lá no direito civil, eu tenho um contrato estabelecido pelas duas partes,
onde uma parte pactua que eu tenho que dar X mil reais por mês e a outra tem que entregar esse serviço para aquela pessoa. Se uma pessoa deixa de entregar uma parte daquilo que foi combinado no contrato, a outra levanta a mão e fala o seguinte: olha, eu não vou mais entregar aquele produto, eu forneço uma marmita para você, eu não vou mais fornecer a marmita porque você parou de me entregar, parou de me pagar. Ou seja, a exceção do contrato não cumprido. Eu paro de cumprir o meu contrato porque você não está cumprindo com a sua parte contratual. Isso é exceção do contrato não cumprido. Esta regra vale também para os contratos administrativos, só vale da administração pública para o particular. Do particular para a administração pública não pode. Então, se eu, prefeitura, contrato a empresa X para poder realizar uma atividade e essa empresa X não cumpre com as obrigações contratuais, eu, prefeitura, posso rescindir o contrato dela. Eu, prefeitura, posso levantar a mão e alegar o seguinte: olha, você não está cumprindo o contrato, rescinde o contrato, aplica multa, aplica sanção, enfim, uma série de penalidades de acordo com a legislação. Agora, o inverso não pode ser feito. Se eu, na condição de uma prefeitura, não pago aqui o teu salário, não pago aqui a prestação do teu serviço, você tem que ir à justiça para que o juiz rescinda o contrato. Você não pode levantar a mão e falar: olha, prefeitura, você não está cumprindo com a tua parte, eu vou parar. Eu vou acabar por aqui, vou encerrar o meu contrato com você. Você pode fazer isso? Não pode. Por quê? Primeiro, em decorrência da continuidade do serviço público. Né? O serviço público não pode parar. Você imagina, por exemplo, se a coleta de lixo, imagina se, por exemplo, o serviço funerário, imagina se, por exemplo, o transporte público se interrompe. Né? Se para porque deixa de pagar. Aí levanta a mão lá o empresário e fala o seguinte: olha, a prefeitura parou de me pagar, não vou mais cumprir esse serviço. E deixa o serviço público na mão. Isso não pode acontecer. Tem as condições mínimas, tem um monte de regra que não vai me permitir a interrupção do serviço público, não é? Porque eu, você que está me assistindo, todos nós aqui precisamos do serviço público. Então, a exceção do contrato não cumprido, ela só tem uma via de uma mão. Ela só vai do poder público para você particular e não do particular para o poder público. Isso em decorrência o quê? Da supremacia do interesse público, não é? O poder público sempre deve prevalecer sobre o interesse particular. Isso é um dispositivo importantíssimo previsto nos regramentos do direito administrativo e que merece uma atenção especial aqui dentro desse estudo. Portanto, com isso, nós estudamos 4 elementos do contrato administrativo que são de extrema importância: lex inter partes, né? A lei entre as partes; o pacta sunt servanda, aquilo que foi pactuado deve ser mantido; o rebus sic stantibus, também conhecido como a teoria da imprevisão, do equilíbrio econômico-financeiro. E agora, por fim, nós falamos também de um ponto importantíssimo que fala do exceptum non ad implementum contractus, ou seja, da exceção do contrato não cumprido. Que o contrato não cumprido só pode ser alegado da administração para o particular e jamais de forma invertida, tá bom? Então, com isso, eu vou encerrando mais um vídeo aqui, mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que nós vamos sair agora com o nosso curso de licitação e contrato administrativo. Já, muita novidade, já vai ter uma chamada importantíssima aí para você. Não perca, com muito conteúdo certificado, com tudo aquilo que você precisa agora online, facinho, da tua casa, em qualquer lugar do teu celular você vai poder acessar, ter o que tem de mais novo, o de mais moderno e melhor, com certificação ao final. Licitação e contrato administrativo, já eu vou colocar aí nas minhas redes sociais, vou trazer aí para você poder saber como é que vai funcionar esse curso. Não perca, se inscreva aqui no nosso canal, vá lá no nosso canal também no Instagram, compartilhe as informações porque é importante para que a gente saiba aquilo que mais importa, aquilo que tem mais novo para nós estudarmos aqui dentro do direito administrativo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.